Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha me acostumado a pedir licença dentro de um lugar onde deveria ter endereço. Não foi uma briga. Não foi um portão batido. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava na varanda com uma xícara de café que tinha feito rápido, antes que a minha sogra acordasse e reorganizasse a ordem das cápsulas do armário, que ouvi a voz dela no quarto saindo pelo corredor. Ela estava no telefone. A voz dela não era alta, era daquele tom de quem não imagina ser ouvida ou de quem simplesmente não se importa, e eu ouvi o meu nome. Ouvi ela dizer, com a naturalidade de quem descreve o tempo lá fora, que a Isabela era assim, sabe, uma menina boa, discreta, que não criava confusão, que a gente mal percebia que estava. Pausou. Depois completou. Ela é arquiteta, mexe com decoração, você imagina, mas não traz nada disso para dentro de casa. Não impõe o gosto dela. Entra, sai, não deixa rastro. Eu segurei a xícara com as duas mãos. O café estava frio. Pensei. 6 anos. 6 anos eu tinha aprendido a não deixar rastro dentro de uma casa que nunca foi minha, e que a mulher que me recebeu ali descrevia isso para alguém ao telefone como se fosse um elogio. Sorri ali sozinha na varanda, olhando para o jardim que a minha sogra cuidava com atenção que nunca dedicou a entender quem eu era. Um sorriso pequeno, quieto, de quem já está há algum tempo construindo a saída. Mas deixa eu contar como cheguei até ali, porque essa história não começa nessa varanda e não começa nesse sorriso. Eu tinha 33 anos quando me mudei de Recife para Belo Horizonte por causa de um projeto. Uma construtora de médio porte no bairro Savassi tinha me contratado para redesenhar os espaços de um empreendimento residencial de alto padrão, e o que era para durar 8 meses virou 2 anos, e o que eram 2 anos virou a minha vida inteira se reconfigurando numa cidade que eu não tinha planejado amar, mas amei. Belo Horizonte tem esse jeito de te segurar sem fazer barulho. A comida, os bares com mesa na calçada, o jeito como as pessoas falam com você como se já fossem suas amigas, a serra no horizonte de tarde. Aluguei um apartamento no Santa Efigênia, 2 quartos, com uma janela enorme na sala onde eu colocava minha prancheta nos fins de semana e ficava trabalhando com luz natural e um copo de suco de caju do mercadinho da esquina. Conheci o meu marido numa sexta-feira. Estava num bar no Lourdes com colegas do escritório e ele estava na mesa ao lado com um grupo de amigos e por algum motivo que ainda não sei explicar direito a conversa, começou com uma discussão sobre futebol e terminou com a gente trocando número. Marcelo trabalhava como gerente de operações numa empresa de infraestrutura, era mineiro da Gema, nascido e criado no bairro Ouro Preto, do tipo que conhece todo mundo por onde passa e que ri fácil, do estômago mesmo. Daquele riso que te faz rir junto, sem saber bem do que. Nos primeiros meses, ele era o que eu precisava acreditar que ele era. Presente, atencioso, com um lado prático que equilibrava o meu lado que vivia imersa em cores, texturas e proporções. Ele chegava na minha casa com um pão de queijo embrulhado no papel manteiga e um café que tinha pegado na padaria do caminho só porque sabia que eu gostava de começar o sábado assim. Me levava de carro para visitar obras nos fins de semana quando eu precisava, esperava do lado de fora lendo o jornal no celular sem reclamar, sem apressar. No nosso 5º encontro, enquanto a gente jantava num restaurante italiano pequeno na Cidade Nova, ele me contou que morava com a mãe. O pai tinha morrido 4 anos antes, deixado a casa no Santa Amélia para ela, e ele tinha ficado porque a mãe ficou sozinha e porque parecia a coisa certa a fazer. Era a coisa certa. Ele disse olhando para o prato, e eu ouvi aquilo e pensei que era um homem que sabia honrar o que tinha. Eu era arquiteta, devia ter lido a planta baixa daquela situação logo ali no jantar. Não li. Dona Sônia, nos primeiros meses de namoro, era uma senhora de cabelos cortados na orelha, mãos firmes, sorriso controlado que aparecia nas horas certas. Me chamava de Isabela com uma ênfase no A do final que eu não sabia interpretar se era afeto ou avaliação. Perguntava sobre o meu trabalho com o tipo de interesse que parece curiosidade, mas que eu aprendi depois que era inventário. Quando eu ia jantar na casa dela aos domingos, ela fazia frango ao molho, o favorito do Marcelo, e colocava um suquinho de maracujá para mim porque tinha perguntado numa vez qual era a minha fruta preferida e nunca mais esqueceu.
Eu saía daquela casa achando que tinha encontrado acolhimento numa cidade que ainda estava aprendendo a chamar de minha. Fui ingênua de um jeito que só consigo entender agora, com a distância necessária para ver o quadro inteiro. A conversa sobre onde a gente ia morar aconteceu depois de 1 ano e meio de namoro, quando o assunto casamento entrou de forma natural numa tarde de domingo. Eu tinha clareza sobre o que queria: um apartamento nosso, pequeno que fosse, de 1 quarto, mas um espaço com os 2 nomes na porta, onde a gente pudesse montar a vida juntos, sem interferência de terceiros. Falei isso com naturalidade, porque era o que eu pensava e porque, na minha cabeça de arquiteta, um projeto precisa de um terreno limpo para sair certo. Marcelo ouviu, ficou quieto por 1 segundo e depois disse que a mãe precisava de companhia, que desde que o pai tinha morrido, ela tinha envelhecido mais rápido do que o esperado. Que a casa precisava de olho, de presença, de alguém que pudesse estar lá se acontecesse alguma coisa. Temporário, ele disse. 1 ano, 2 no máximo, enquanto a gente organizava as finanças e procurava um lugar que fizesse sentido comprar. A casa era grande, a gente ia ter o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa privacidade. Eu devia ter dito não. Sei disso agora com uma precisão que na época não tinha. Mas eu tinha 35 anos, estava apaixonada e achava que as coisas que importam de verdade a gente resolve pelo amor e pela boa vontade. Dei aviso no meu apartamento no Santa Efigênia. Vendi a cama antiga, embalei os livros de arquitetura e os romances que ficavam misturados na mesma estante, porque a minha cabeça nunca soube separar o técnico do afetivo. Me casei numa cerimônia pequena com jantar depois num restaurante que Marcelo escolheu porque o dono era amigo do irmão dele, e me mudei para o quarto de casal da casa no Santa Amélia com as minhas caixas, a minha prancheta dobrável e uma expectativa que ainda não tinha aprendido a questionar. A primeira coisa que aconteceu foi com o meu painel de amostras. Eu tinha um painel de cortiça de 1,20 m por 80 centímetros que usava como mural de referências. Ficava na minha parede faz anos, coberto de recortes, amostras de tecido, fragmentos de revestimento cerâmico, paletas de cor, fotografias de obras que eu tinha acompanhado, bilhetinhos com ideias que não tinham virado projeto ainda. Era o tipo de coisa que perde o sentido se você tira da parede, porque é a ordem caótica que faz sentido só para quem criou. Quando me mudei, instalei ele na parede lateral do nosso quarto, do lado da minha mesa de trabalho. 2 dias depois, o painel estava encostado no corredor, fora do quarto. Dona Sônia estava na cozinha quando fui perguntar. Ela não levantou os olhos da pia. Aquele negócio de parede no quarto não ficava bem, disse. Muito cheio, parecia bagunça, e o quarto ficou mais arejado sem. Perguntou se eu queria colocar na área de serviço ou se preferia guardar num canto. Levei o painel para dentro do guarda-roupa. Ficou lá por 6 anos, dobrado em cima das caixas de sapato, dentro de um espaço que eu podia chamar de meu porque tinha porta com chave. A cozinha tinha regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que eu fui aprendendo pela observação, que é o método que um arquiteto usa quando entra num espaço novo e quer entender como ele funciona antes de propor qualquer mudança. As ervas ficavam em ordem alfabética no armário de tempero, e se eu pegava o orégano e colocava de volta fora da ordem, ela desfazia sem comentar nada, só para que eu chegasse na próxima vez e encontrasse diferente. A esponja de lavar louça era trocada na segunda-feira, independente do estado em que estivesse na sexta. O liquidificador ficava com a tampa para baixo depois de lavar, não para cima, por uma razão que eu nunca perguntei porque aprendi que perguntar no espaço dela era convidar para uma resposta que não ia satisfazer. Uma vez tentei preparar um bolo de rolo para uma sobremesa de domingo. Receita da minha avó, massa fininha enrolada com recheio de goiabada que eu fazia desde adolescente. Dona Sônia ficou parada na entrada da cozinha enquanto eu abria a massa, sem dizer nada. Quando o bolo entrou no forno, ela comentou com a voz leve de quem observa o tempo. O Marcelo não come goiabada. Nunca gostou. O estômago dele não digere bem doce de fruta. Eu disse que ele tinha comido goiabada comigo várias vezes antes de a gente casar. Ela sorriu com os lábios só, sem os olhos. Antes era diferente. Agora janta em casa todo dia, os gostos mudam. Marcelo comeu 2 fatias e disse que estava ótimo. Mas aprendi a não debater.
Porque debater num espaço onde você não tem autoridade é gastar energia que você não tem de sobra, e eu precisava de toda a minha energia para o trabalho. E ficava me dizendo que era temporário. 1 ano virou 2, 2 viraram 3. Em algum ponto do 3º ano, parei de fazer essa conta porque doía. Você pode pensar o que eu sei que muita gente pensa. Por que ficou? E eu preciso ser honesta sobre isso porque é a parte que levei mais tempo para entender direito. Fiquei porque amava o Marcelo de verdade. E quando você ama alguém, você separa a pessoa do ambiente. Você pensa que o problema é a casa, não ele. Que se a gente tivesse o nosso espaço as coisas seriam diferentes, que a situação é temporária, que a boa vontade resolve o que o planejamento não alcançou. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que não soube se adaptar, que entrou numa família e não teve paciência, que causou problema onde não precisava, que foi egoísta com a situação de uma senhora viúva que só queria o filho por perto. Fiquei porque a esperança é insistente de um jeito que a gente não controla. Ela fica mesmo quando não deveria mais. No 4º ano, Dona Sônia reformou a sala. Contratou um rapaz jovem que eu não conhecia para fazer as escolhas, pintou as paredes de um bege que eu não teria escolhido, colocou cortinas de tecido pesado que bloqueavam a luz da tarde, instalou um lustre no centro, que era grande demais para o pé direito do cômodo. Eu era arquiteta com 6 anos de experiência em projetos residenciais. Não fui consultada uma vez. Quando a reforma ficou pronta, ela me pediu a opinião com o tom de quem pergunta só por educação, não porque quer resposta. Eu disse que tinha ficado bonito. Aprendi a dizer que tinha ficado bonito. No 5º ano, aconteceu a cena do almoço de aniversário dela. Estavam presentes ela, eu, o Marcelo, a cunhada que morava em Contagem e a amiga de infância dela, a Neide, que eu via 2 vezes por ano e que me tratava com aquela cordialidade de quem trata a secretária do médico com educação funcional. A conversa foi para o lado das histórias antigas, de como a casa tinha mudado desde que o senhor Getúlio tinha morrido, de quem assumiu o quê depois que a família foi se reorganizando. A Neide comentou que era bom ter o Marcelo por perto, porque sem ele, a Dona Sônia ia ficar sozinha numa casa grande demais, com uma aposentadoria apertada e um jardim que precisava de manutenção constante. Dona Sônia concordou, com aquela leveza de quem comenta o cardápio. E a Isabela ajudou muito também. Ela se encaixou aqui de um jeito que a gente mal percebe que ela está, sem frescura, sem mudança de rotina. Vocês sabem que ela é arquiteta, mexe com projeto e não traz nada disso para dentro de casa. Fica no cantinho dela, não interfere em nada. Não interfere em nada. Eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa escorregar para um lugar fundo e quieto dentro de mim. Não foi raiva na hora, foi reconhecimento. A mesma sensação de quando você está olhando para uma planta baixa por horas e de repente entende onde está o erro estrutural que explica tudo que não funcionava. Eu não era parte daquela casa. Era uma presença que tinha aprendido a não interferir. Marcelo estava ao meu lado, tomou um gole de refrigerante e continuou ouvindo a mãe. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui para a varanda dos fundos. Sentei na cadeira de vime, que era a única coisa naquele espaço que alguém tinha colocado ali só para sentar, sem função utilitária. Fiquei um tempo olhando para o jardim escuro. Depois peguei o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para a minha conta de reserva. O número na tela era maior do que eu esperava ver de uma vez. Não era surpresa total, porque eu acompanhava os aportes mensais e sabia que estava crescendo. Mas tem uma diferença entre saber que um projeto está avançando e parar para ver o conjunto, a perspectiva total, quando tudo que foi feito aos poucos aparece de uma vez como uma coisa inteira e sólida. 6 anos de salário de arquiteta sênior, sem despesa de aluguel, sem financiamento, sem a pressão de manter uma casa sozinha. A disciplina que a minha mãe me ensinou quando eu era nova, que dizia que mulher que trabalha com o próprio talento guarda o resultado do próprio trabalho, eu tinha obedecido com uma consistência que só entendi de verdade naquela noite na varanda, olhando para o número que estava na minha tela. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim, ali naquela cadeira de vime, com o jardim escuro na minha frente.
Eu trabalhava há 5 anos na mesma empresa no Savassi, mas nos últimos 2 tinha começado a atender clientes por fora. Reformas residenciais, projetos de decoração para pessoas que tinham apartamento, mas não tinham tempo ou repertório para pensar o espaço. Eu gostava daquilo. Gostava de entrar num ambiente que estava errado, de conversar com a pessoa que ia morar ali, de entender o que ela precisava sentir quando chegasse em casa e de transformar isso em planta, em material, em luz. Era uma parte do trabalho que nunca perdi o prazer de fazer. E fui percebendo, aos poucos, que queria ter o meu próprio escritório. Não grande, não logo, mas um lugar com o meu nome na porta, onde eu pudesse receber clientes, montar meu painel de amostras na parede inteira se eu quisesse, contratar um assistente quando fosse a hora, construir algo que fosse completamente meu, do jeito que nenhum espaço que eu tinha habitado nos últimos anos tinha sido. Comecei a pesquisar imóveis comerciais no começo daquele ano. Ia visitar em manhãs de sábado, dizia para o Marcelo que tinha compromisso de trabalho ou que precisava passar numa obra de cliente. Não era mentira inteira. Era uma omissão calculada de quem precisa entender o que é possível antes de falar em voz alta, porque sabia que qualquer conversa sobre planos futuros ia chegar no ouvido de Dona Sônia antes do fim do dia, e eu não queria gerenciar a opinião dela sobre algo que ainda estava na fase de projeto. Pesquisei em silêncio. Foram 5 meses de visitas. Vi salas pequenas demais, em prédios com infiltração, em localizações que não faziam sentido para o perfil dos clientes que eu queria construir. Vi preços que não fechavam com o que eu tinha e preços que fechavam, mas em espaços que precisavam de uma reforma que consumiria mais do que o imóvel valia. Numa segunda-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha trabalhado num projeto anterior me mandou uma mensagem com uma oportunidade que tinha entrado no portfólio dela naquela semana. Era um estúdio comercial de 70 metros quadrados no segundo andar de um prédio no bairro Funcionários. Construção de 2014, bem conservada, janelas altas com luz natural o dia inteiro, piso de madeira clara, banheiro próprio, uma sala principal generosa e uma entrada que dava para fazer uma recepção pequena, com um sofá e uma mesa de apoio. Mas a corretora tinha mais. O proprietário estava vendendo o andar inteiro, e havia outro estúdio no mesmo corredor, ocupado por uma clínica de estética que tinha contrato de locação vigente por mais 18 meses. Se eu comprasse o imóvel, recebia a renda daquela locação todo mês enquanto a clínica estivesse lá. Eu fiz as contas mentalmente ali mesmo na calçada na frente do prédio, com o sol da tarde de Belo Horizonte batendo na minha nuca. Pedi para pensar. Voltei para casa, abri a planilha que eu mantinha com as minhas finanças, coloquei os números e fiquei olhando para o resultado por uns 25 minutos. Cabia. Com reforma leve e uma reserva de emergência que não me deixaria exposta se alguma coisa mudasse. Cabia. Precisei de 5 semanas para decidir. Não foi impulso, não foi raiva virando coragem. Foi processo. Levantamento, análise, projeção, como eu fazia para qualquer projeto de verdade. Conversei com uma advogada que eu conhecia de uma indicação de cliente sobre a estrutura do casamento, sobre o que era patrimônio individual, o que entrava no regime de bens, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimento. Aquela conversa foi longa e, em alguns momentos, mais direta do que eu estava preparada para ouvir, mas me deu o mapa do que eu precisava saber. Visitei o imóvel mais 4 vezes. Em horários diferentes para ver a movimentação da rua, a qualidade do prédio no detalhe, como o espaço se comportava com a luz mudando. Na última visita, fui sozinha, numa quarta-feira de tarde. Fiquei parada no centro da sala principal, com a luz do fim do dia entrando pela janela e fazendo um quadrado largo no piso de madeira. Pensei no meu painel de amostras dentro do guarda-roupa há 6 anos. Pensei em 6 anos de cozinha com o orégano no lugar que eu não escolhi. Pensei em 6 anos aprendendo a dizer que tinha ficado bonito quando não tinha ficado do jeito que eu via. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã durante o meu horário de almoço. Saí do cartório. Entrei numa padaria mineira na esquina. Pedi um café com leite e uma broa de fubá. Sentei numa mesa perto da janela. Dentro da minha bolsa tinha uma pasta com documentos que diziam que aquele imóvel era meu. Não tinha outro nome. Não carregava outra história que eu precisasse respeitar. Era meu, do jeito que eu decidisse. Terminei o café, paguei,
e voltei para o trabalho. Contratei uma pequena equipe de reforma. Um marceneiro de confiança que eu tinha trabalhado em projetos de clientes e que entendia o que eu queria sem precisar explicar 3 vezes, um eletricista para adequar a rede para equipamentos de projeto, um pintor para uma mão de tinta nas paredes em um branco estúdio que eu tinha escolhido de uma cartela depois de passar uma tarde inteira comparando tonalidades. Instalei um trilho de iluminação regulável no teto da sala principal, porque luz direcionável é a primeira coisa que eu peço em qualquer projeto e nunca tinha tido no espaço onde eu trabalhava em casa. A reforma durou 3 semanas. Eu acompanhava nas quartas-feiras de tarde, entre compromissos, chegava sem avisar o Marcelo, dizia que era reunião de obra de cliente, que não era mentira porque era uma obra e era minha. Numa dessas visitas, entrei na sala depois que a pintura tinha sido concluída. As paredes estavam naquele branco que eu tinha escolhido, limpo, sem amarelado, o tipo de branco que faz a luz trabalhar a favor do espaço. A janela estava aberta. O ar de Belo Horizonte de tarde entrava sem pedir licença, trazendo aquele cheiro de cidade que tem árvore na calçada, de ônibus que passa longe, de padaria funcionando. Andei por cada canto devagar. Coloquei a mão na parede. Parei no centro da sala e entendi de um jeito que não era pensamento, era físico mesmo, no corpo, que aquele seria o primeiro espaço adulto onde eu não precisaria pedir licença para existir do jeito que eu era. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento de alguma coisa que tinha esperado tempo demais. Naquela noite voltei para a casa de Dona Sônia, jantei com os dois, ouvi sobre o problema de umidade no jardim que o vizinho tinha causado sem querer e fui dormir com a certeza quieta de quem já tem chão firme debaixo dos pés, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas da casa de forma discreta. Não de uma vez, que ia gerar perguntas e olhares que eu não estava pronta para gerenciar. Aos poucos, documentos primeiro. Contratos, certidões, meu arquivo profissional completo, os discos externos com os projetos dos últimos anos, os originais das minhas formações, depois objetos com história, as fotos da família que eu tinha colocado na cômoda do quarto, presentes de aniversário que tinham afeto guardado, 2 diários que eu mantinha desde a época de faculdade, depois roupas fora de estação que desaparecem de guarda-roupa sem chamar atenção. Marcelo não perguntou nada. Aprendi ao longo de 6 anos a não saber se ele não percebia ou preferia não perceber. Aprendi que a diferença entre as duas coisas é menor do que parece do lado de fora. Foi nesse período que aconteceu a cena da varanda. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha chegado em casa mais cedo porque um cliente tinha remarcado uma reunião de última hora. Dona Sônia não sabia que eu estava ali. Eu estava no quarto adiantando um projeto no notebook quando ouvi a voz dela chegando pelo corredor, clara como sempre, com aquela ausência de cerimônia de quem fala dentro do próprio espaço. A voz da outra pessoa na linha eu não ouvia, só a dela. Ouvi ela dizer que a situação não estava sendo confortável, que ela tinha criado o filho para que ele tivesse vida própria, que casamento é casamento e que casa de mãe não é pensão, que o Marcelo tinha muita bondade e que às vezes bondade em excesso virava a acomodação dos 2 lados. Pausa. Depois a voz dela de novo, mais baixa, mas não baixa o suficiente. A Isabela é uma boa pessoa, isso ninguém tira, mas não é minha filha, é Nora. E Nora, que fica anos na casa da sogra, perde o sentido de onde é o lugar dela. Cada um no seu. Sempre falei isso. Parei de digitar. Ouvi o restante com a calma de quem confirma algo que já tinha nome faz tempo. Ela também sabia que aquela situação estava errada. A diferença era que a conclusão dela era que eu precisava ir embora. A minha era que eu já estava indo, só que do meu tempo, com o meu planejamento, com a minha chave nova esperando por mim numa bolsa que ela nunca tinha tocado. Naquela noite, depois que Dona Sônia foi dormir, sentei na frente do Marcelo na sala. Fechei o volume da televisão. Coloquei o controle na mesa com cuidado e disse com a voz de quem escolheu cada palavra antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Ela disse que a situação aqui não está sendo confortável para ela, que cada um deveria estar no seu lugar. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele olhou para a televisão muda por um momento.
Depois virou para mim com aquela expressão que eu já conhecia, de quem procura a resposta que custa menos. Isabela, minha mãe fala assim, mas o coração dela é bom. Ela não quer que você vá embora, é só o jeito de expressar. Você conhece ela, faz drama com as palavras, mas não quer dizer nada de verdade. Fiquei olhando para ele por um momento, depois perguntei, você sabe que eu faço um depósito todo mês para cobrir a minha parte das despesas da casa? Sei, ele disse. Claro que sei. E sua mãe sabe? Ele ficou quieto por 1,5 segundos a mais do que devia. Aquele 1,5 segundos foi a resposta inteira. Durante 6 anos, eu tinha transferido todo mês o que me cabia. Conta de luz, água, gás, mercado, materiais de limpeza, manutenção, tudo calculado com o cuidado de quem foi criada para não deixar dívida nem dúvida. Esse dinheiro ia para uma conta que o Marcelo administrava. Dona Sônia nunca soube que eu contribuía. Na visão dela, eu morava na casa dela enquanto o filho pagava tudo, enquanto eu era hóspede discreta, que pelo menos não atrapalhava o andamento de nada. Então, durante 6 anos eu financiei a nossa vida aqui e a sua mãe passou esse tempo achando que eu vivia de favor. Disse isso com uma voz mais calma do que eu sabia ser capaz. E você deixou essa situação continuar sem dizer nada a ela? Ele não respondeu. Pegou o controle, devolveu o volume da televisão ao ponto que estava antes e virou o rosto para a tela. Aquele gesto pequeno e familiar me disse com uma clareza que não precisava de mais palavras, que não havia nada ali para ser consertado. Não era um problema de comunicação que uma conversa longa resolveria. Era a estrutura inteira daquele casamento, montada sobre uma base onde a minha contribuição era invisível. A minha opinião era decorativa e o meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, que não interferia, que mal se percebia que estava. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a organizar os próximos passos com a cabeça fria de quem sabe que revolta é imprecisa e que planejamento é mais eficiente. Liguei para a advogada no dia seguinte. Conversa longa, mapa claro. O que era meu sem discussão, o que entrava em partilha, o que eu precisava documentar antes de qualquer movimento. Continuei a rotina normalmente por mais 3 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre o jardim, sobre a Neide, sobre o programa que Dona Sônia tinha assistido na televisão na tarde anterior. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava desmontando 6 anos em caixas que iam para o escritório no Funcionários toda quarta-feira de tarde, uma sacola misturada com os materiais que eu dizia serem de obra de cliente. Numa quinta-feira, marquei com uma empresa de mudança pequena, que uma colega tinha usado e recomendado pela descrição. 3 pessoas, um veículo médio, uma lista detalhada com foto de cada item, para que não houvesse margem de dúvida sobre o que era meu e o que era da casa. Os móveis do quarto que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, o equipamento profissional completo, a impressora, os 2 monitores da estação de trabalho que eu tinha montado, os livros de arquitetura e os romances que ficavam juntos, porque sempre achei que a vida não precisa de separação entre o que é técnico e o que é afeto. O painel de cortiça que estava dentro do guarda-roupa faz 6 anos, com os recortes e as amostras e os bilhetinhos de ideias que nunca tinham saído da escuridão. Marcelo tinha compromisso marcado naquela manhã. Todo sábado, sem falhar, ele saía às 9 para uma partida de futevôlei com amigos de infância e voltava perto do meio-dia. Eu sabia disso há 6 anos. Dona Sônia tinha o costume de ir ao mercado coberto no Ouro Preto toda quinta-feira de manhã cedo. Pegava a van do bairro às 8h30 e voltava perto das 11. Era a atividade que ela levava mais a sério além do jardim. Saía arrumada, com a bolsa de compras no braço, cumprimentava a vizinha na calçada. Eu sabia disso também. O veículo chegou às 9h15. 3 pessoas organizadas, rápidas, que entraram pela garagem e começaram pelo quarto com a eficiência de quem tem lista e não precisa de explicação. Cada item estava numerado na folha impressa. Sem conversa desnecessária, sem barulho que chamasse a atenção dos vizinhos, sem dúvida sobre o que levava. Às 10h40, a maior parte já estava carregada. Restavam as últimas caixas e a mesa de trabalho desmontada quando ouvi o portão da frente. Dona Sônia tinha voltado mais cedo.
A van tinha quebrado no caminho e os passageiros tinham sido deixados na metade do trajeto. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu as pessoas carregando, parou no centro do corredor com a bolsa de compras nas mãos, olhando de mim para o movimento e do movimento para mim, com a expressão de quem está diante de uma cena que o cérebro ainda não processou completamente. O que está acontecendo aqui, Isabela? Estou indo embora. Disse isso de frente, sem tremer, sem baixar o olhar. Ela ficou parada. A expressão dela mudou de uma forma que eu nunca tinha visto nos 6 anos em que a observei. Não era raiva. Era aquela confusão legítima de quem percebe que a narrativa que tinha construído para si mesma não corresponde ao que está diante dos olhos. Indo embora para onde? Você alugou um apartamento sem contar para o Marcelo? Não respondi sobre o escritório. Não era o momento, e sendo honesta, não era uma informação que eu devia a ela. Continuei supervisionando enquanto ela tentava montar o quadro do que estava acontecendo. Você não pode fazer assim de repente. Isso é uma família. Precisa conversar, chegar num acordo. Pode ligar para o Marcelo, eu disse. O número ele tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subir enquanto as últimas caixas eram carregadas. Quando terminaram, fiz uma última volta pelo quarto. A cama tinha ficado, era da casa. O guarda-roupa antigo que nunca foi meu. As marcas claras na parede onde os quadros que eu tinha trazido de Recife tinham ficado anos antes de eu os retirar na semana anterior. Peguei a minha bolsa, desci o degrau da entrada. Dona Sônia estava no corredor, o celular ainda na mão, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Isabela, espera, isso foi mal entendido. A gente pode conversar direito, resolver com calma. Parei na porta, me virei para ela, chamei pelo nome, pela primeira vez nos 6 anos, sem o Dona na frente. Sônia, durante 6 anos eu paguei a minha parte de tudo nessa casa, todo mês, sem falhar uma vez. A senhora não sabia porque o Marcelo nunca contou. Mas eu sei o que eu contribuí e tenho os extratos que provam. Agora eu tenho o meu lugar para pagar. Então eu estou indo. Ela abriu a boca, fechou. Olhou para o corredor ao redor, como se estivesse vendo os detalhes daquela casa por um ângulo que nunca tinha considerado. Mas as despesas aqui, quem vai ajudar? As despesas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas. Saí. Fechei o portão com cuidado sem bater. Entrei no meu carro. O veículo de mudança já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor nenhuma vez. Marcelo me ligou 40 minutos depois. Eu estava no escritório do funcionários, no 2º andar, acompanhando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Isabela, minha mãe está em choque. O que aconteceu? Você foi para a casa de alguém? Estou no meu escritório. Seu escritório? Você alugou uma sala? Comprei um imóvel comercial no Funcionários. 2 estúdios no mesmo andar. Um é o meu escritório, com espaço para eu ficar enquanto não encontro o apartamento que quero. O outro está alugado para uma clínica que já está pagando locação há 2 meses. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que eu me lembro dele. Como você tinha esse dinheiro sem me contar? Você estava guardando escondido? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava. Nunca perguntei quanto. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele momento e eu não ia perder a precisão por impaciência agora. Durante 6 anos eu contribuí com as despesas da sua casa sem que a sua mãe soubesse. Ela passou esse tempo me tratando como alguém que estava vivendo de favor. Você estava presente em cada uma dessas situações e não disse nada. O dinheiro que guardei é o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é completamente meu. Recomendo que você fale com um advogado para a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Naquela noite, me sentei no chão do estúdio enquanto a equipe de mudança montava os móveis. Encostei as costas na parede recém-pintada de branco estúdio, com cheiro de tinta e de madeira nova, e de algum jeito que não sei explicar, com cheiro de começo. Ouvi o barulho da rua lá embaixo. Uma rua com árvores na calçada, carro passando em ritmo de bairro residencial de noite, alguém conversando numa varanda do outro lado da rua. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 6 anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a calar para não criar atrito.
Era o silêncio de quem está, finalmente, num lugar que é seu. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei o escritório com o meu nome na fachada, tirei o CNPJ, migrei os clientes que eu atendia informalmente para a estrutura oficial. A clínica do outro estúdio renovou o contrato sem hesitar. Aquela renda mensal cobria boa parte dos meus custos fixos e me dava uma margem que mudou a forma como eu respirava todo mês. Montei a sala do jeito que eu sempre quis. Parede inteira de cortiça para o painel de referências. Mesa de projeto no centro, com luz regulável vindo do trilho no teto. Amostras de revestimento organizadas do jeito que faz sentido para o meu processo, não para nenhuma regra de outra pessoa. Contratei uma assistente no segundo mês, recém-formada, com o olho afiado e disposição para aprender, que chegava de manhã cedo e já sabia onde estava cada coisa, porque era ela que tinha ajudado a organizar. Coloquei o meu painel de cortiça na parede lateral da sala principal. Os recortes tinham sobrevivido ao guarda-roupa, um pouco desbotados nas bordas, mas inteiros. As amostras de tecido, os fragmentos de cerâmica, as fotografias das obras, as ideias anotadas à mão que nunca tinham virado projeto e que agora tinham espaço para virar. O processo de separação foi conduzido pelos advogados dos dois lados com a frieza necessária, sem cena e sem mensagem desnecessária. 2 semanas depois que eu me fui, Dona Sônia me mandou uma mensagem num número que eu nunca entendi como ela tinha conseguido, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo não podia ter sido resolvido com mais calma, se eu não tinha sido impulsiva. Li a mensagem do começo ao fim, sentada na minha cadeira de projeto, com a luz da tarde entrando pela janela larga. Pousei o celular na mesa. Fui até a minha cozinha, que eu tinha equipado do jeito que fazia sentido para mim, com a tábua de cortar do lado que eu quis, os utensílios na ordem que eu mesma criei, o café guardado no armário que eu mesma escolhi. Fiz um café com calma, voltei para a sala, sentei diante do painel de amostras na parede, olhei para os anos de referências que tinham ficado no escuro por 6 anos e agora estavam expostos à luz do dia. E não respondi. Não por rancor, não por raiva ainda viva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não tem para onde ir, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou 6 anos me descrevendo para os outros como alguém que não deixava rastro. O que ficou daquele período, o que eu carrego não como peso, mas como instrumento de trabalho, cabe numa ideia só, mas levei quase uma década para entender do jeito certo. Independência financeira não é desconfiança. Não é falta de generosidade com quem você ama. É a diferença entre ter voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença que aprendeu a não interferir. Entre pertencer a um espaço e simplesmente existir dentro dele, quietinha, sem frescura, de um jeito que a gente mal percebe que está, fiquei por razões que entendo agora. Amor que era real, esperança que durou mais do que devia, e o medo velho e cansativo de ser a mulher que foi embora. Mas o que aprendi de verdade é que ficar por medo não é lealdade. É uma armadilha bem decorada. Quando saí, levei o que era meu. Os móveis com nota, os documentos, os equipamentos, os livros de arquitetura e os romances misturados porque a minha vida nunca aceitou divisória entre o que é sério e o que é prazer. O painel de cortiça com 6 anos de ideias que o guarda-roupa não apagou. Levei tudo. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar. Hoje, quando chego ao escritório depois de um dia de visitas a obras, subo a escada. Paro 1 segundo antes de colocar a chave na porta. Ouço o trinco se abrindo, empurro a porta. A primeira coisa que vejo é o painel na parede lateral, cheio, vivo, com tudo que eu precisava que ficasse à vista. A segunda coisa que vejo é a janela larga com a luz da tarde entrando do jeito que eu planejei. É o segundo em que lembro de uma mulher que me descreveu para outra pessoa dizendo que eu era discreta, sem frescura, que não interferia em nada, que a gente mal percebia que eu estava. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa de acrílico ao lado da porta e o painel de referências na parede inteira que escolhi, aceso de luz, exatamente onde eu decidi que ele ficaria.
Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado 4 deles aprendendo a ocupar menos espaço do que o meu corpo precisava. Não foi uma briga que me fez enxergar isso. Não foi uma crise, nem uma noite de choro no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Foi uma planta. A minha begônia, aquela que minha mãe me deu quando me formei em ciências contábeis, que eu cuidava havia 14 anos, que viajou comigo em 2 apartamentos antes desse, que sobreviveu a mudanças, a invernos secos e a um período inteiro em que eu esquecia de regar porque estava trabalhando demais. Ela estava na janela do quarto, onde sempre ficou, pegando a luz da tarde. Quando cheguei do trabalho numa sexta-feira e fui regar, o vaso não estava mais lá. Procurei na varanda, na área de serviço, na cozinha. Perguntei para o meu marido. Ele respondeu, sem levantar os olhos do notebook, que a mãe tinha achado que estava atraindo mosquitos. Fui até a lixeira dos fundos. A begônia estava lá, ainda no vaso, com a terra úmida que eu tinha colocado 2 dias antes, jogada entre cascas de laranja e papel de cozinha usado. Tirei da lixeira, lavei o vaso. Coloquei de volta no meu quarto, na mesma janela. Não disse nada, só sorri. E foi esse sorriso que a minha sogra nunca soube interpretar, que o meu marido nunca entendeu direito, porque os 2 acharam que eu estava sendo compreensiva. Mas eu não estava sendo compreensiva coisa nenhuma. Eu estava terminando de calcular. Deixa eu te contar desde o início, porque essa história tem uma estrutura que só faz sentido quando você vê ela completa. Eu me chamo Carla, sou contadora há 16 anos e trabalho numa empresa de auditoria em Curitiba. Quem conhece esse trabalho sabe que ele é feito de paciência com números, de atenção com detalhes que a maioria das pessoas nem nota, de encontrar o que está errado numa planilha com 300 linhas sem perder o fio da meada. Eu carrego isso para tudo na minha vida. Observo, registro, não reajo no calor da hora. Espero o momento certo para agir. Quando conheci o meu marido, eu tinha 35 anos. Ele se chama Ricardo, tem 3 anos a mais do que eu, é arquiteto. Nos conhecemos num evento de networking de um escritório parceiro do meu. Ele me apresentou o projeto de uma praça que estava desenhando e ficamos conversando por 2 horas, esquecendo que estávamos ali por outros motivos. Em 7 meses estávamos morando juntos. Em 1 ano, casados. Eu gostava dele. Gostava da forma como ele pensava os espaços, da seriedade que tinha com o trabalho, da leveza que ele tinha fora do trabalho. O que eu não enxerguei com clareza suficiente foi a relação dele com a mãe. Ricardo é filho único de uma mulher que construiu a própria vida inteira em função do filho, não por fraqueza, mas por escolha, e que, portanto, entendia, de forma profunda e sincera, que qualquer coisa que fosse boa para Ricardo era boa para todo mundo. Dona Vera tem 64 anos, cabelo longo preso num coque, fala em voz mansa e se movimenta pela casa com a autoridade tranquila de quem sabe que o território é dela. Ela não é o tipo de sogra que briga, que levanta a voz, que chega com críticas frontais. É o tipo muito mais difícil de nomear, o tipo que ajuda de um jeito que cria dívida, que faz a sua parte antes que você peça, de um jeito que você não escolheu, e depois, quando você não agradece do jeito certo, aquela ajuda vira argumento. O sogro, seu Jorge, é mais quieto. Senta na cabeceira da mesa e fala pouco, mas quando fala é a palavra final. Quando Ricardo me propôs que morássemos com os pais dele depois do casamento, havia uma razão real e legítima para isso. Seu Jorge tinha tido um problema cardíaco 6 meses antes, estava em recuperação, precisava de acompanhamento e Ricardo queria estar por perto. Além disso, a casa era grande, ficava a 20 minutos do escritório de auditoria onde eu trabalhava, e a gente estava juntando dinheiro para comprar o nosso apartamento. Faz sentido, eu pensei. 1 ano, talvez 2. 1 ano virou 2. 2 viraram 4. E eu fui ficando, não de uma vez, mas aos poucos, da forma como essas coisas acontecem quando você tem trabalho demais para questionar, quando você está cansada demais para procurar imóvel, quando você aprende as regras não escritas de um lugar e vai se adaptando sem perceber que está encolhendo. A regra número 1 era que a cozinha era o território de Dona Vera. As minhas coisas tinham um armário específico, um canto da bancada, uma prateleira na geladeira. O resto era dela. Quando eu ultrapassava esses limites sem querer, ela não dizia nada.
Só reorganizava. Com um sorriso. A regra número 2 era que as decisões da casa passavam por seu Jorge, inclusive as que não tinham nada a ver com ele. Se eu queria colocar uma prateleira no quarto, Ricardo precisava avisar o pai, não pedir permissão, avisar. Mas todo mundo sabia que avisar era pedir permissão com outro nome. A regra número 3 era que Ricardo nunca contrariava nenhuma das duas primeiras quando os pais estavam no mesmo ambiente. Fora dali, a sós comigo, ele concordava que as coisas eram complicadas, que a gente precisava de espaço próprio, que um dia ia mudar. Mas quando estava na presença dos pais, ficava diferente. Menor não em tamanho, mas na forma de ocupar o espaço. A voz mais baixa, as opiniões mais escassas, o olhar desviando do meu quando havia qualquer tensão. No começo, tentei conversar. Não uma vez, várias. Tinha uma manhã que cheguei de uma viagem de trabalho, 3 dias em São Paulo para um processo de auditoria. Quando abri o guarda-roupa para guardar a mala, encontrei a minha prateleira reorganizada. Dona Vera tinha dobrado as minhas roupas de um jeito diferente, empilhado as minhas camisas de outro lado e colocado as dela ocupando parte do espaço que era meu, porque o guarda-roupa do outro quarto estava muito cheio. Falei para Ricardo naquela noite que precisávamos de um espaço que fosse só nosso. Ele disse que eu estava cansada da viagem e que a gente conversava quando eu descansasse. Esse depois nunca chegava de verdade. Tinha um sábado que eu passei a tarde fazendo brigadeiros para levar para o aniversário de uma colega. Fiz do zero, do jeito que aprendi com a minha avó, com chocolate em pó de qualidade e manteiga de verdade. Quando voltei do banheiro, encontrei Dona Vera com 3 brigadeiros numa tigelinha, dizendo que tinha provado para ver se estava bom, porque às vezes o doce fica muito enjoativo e é melhor saber antes de chegar lá. Ela disse que estava ótimo, com um sorriso genuíno, como se tivesse feito um favor. Eu sorri também. Não disse nada, levei os brigadeiros que sobraram. Tinha uma tarde que seu Jorge me chamou na sala e disse, com a voz calma de quem está sendo razoável, que eu não deveria receber ligações de trabalho em voz alta na área da casa que era comum, porque ele usava aquele espaço para descansar à tarde e o barulho atrapalhava. Eu tinha atendido uma chamada importante em conferência no corredor, não no quarto, porque o sinal lá dentro era ruim. Naquele dia fiz o que sempre fazia. Ouvi, concordei com a cabeça, fui para o quarto. E liguei para minha mãe. Minha mãe se chama Lúcia. Ela criou eu e minha irmã praticamente sozinha depois que meu pai teve um AVC quando eu tinha 12 anos e ficou com sequelas que limitaram o trabalho dele por anos. Ela era técnica de enfermagem, fazia dobras de plantão, guardava cada centavo com a disciplina de quem sabe que o dinheiro é a única coisa que ninguém pode tomar de você enquanto ele está guardado. Me ensinou isso antes que eu entendesse o que significava. Dinheiro guardado não é acúmulo, é escolha. É a diferença entre ficar porque você quer e ficar porque não tem como ir. Então eu guardava, desde o primeiro mês de casada, separava uma parte do meu salário em uma conta que só eu sabia que existia. Ricardo sabia que eu poupava porque ele via que eu era disciplinada com dinheiro, mas não acompanhava de perto. Achava que era para uma reforma, para uma viagem grande, para aquele apartamento que a gente sempre falava em comprar. Eu deixava ele pensar isso. Não era mentira. Era só que o apartamento que eu enxergava no horizonte e o que ele enxergava não eram o mesmo apartamento. Durante esses 4 anos, enquanto guardava dinheiro, eu também observava. Observei a forma como Dona Vera falava de mim para os outros quando achava que eu não estava ouvindo. Não falava mal, especificamente. Falava de um jeito que colocava em dúvida sem acusar. A Carla é muito focada no trabalho, né? Não era pergunta. Era uma afirmação que deixava implícito que focada demais no trabalho era uma característica que precisava de ressalva. Observei como ela falava das minhas escolhas de cozinha, das minhas roupas, do horário em que eu dormia e acordava, sempre com um tom levemente preocupado, como se eu precisasse de orientação e ela estivesse gentilmente oferecendo. Observei como seu Jorge falava de dinheiro sempre que eu estava presente. Mencionava o quanto a casa custava, o quanto as contas pesavam, o quanto eles tinham sacrificado para construir aquele patrimônio. Era uma contabilidade constante, suave, que servia para lembrar que eu era beneficiada.
Eu contribuía com as contas mensais porque combinamos assim desde o início, mas isso nunca aparecia nessa contabilidade. O que aparecia era sempre o que eles davam, nunca o que era recíproco. Observei como Ricardo mudava de postura dependendo de quem estava na sala. Comigo, a sós, ele era quem eu tinha me apaixonado. Atento, curioso, capaz de conversar por horas sobre qualquer coisa. Com os pais, encolhia em si mesmo sem perceber. Não era crueldade. Era uma moldura que ele tinha aprendido a ocupar desde criança e que nunca questionou porque, para ele, não havia por que questionar. A dor de não caber nessa moldura era minha, não dele. Tentei falar de verdade com ele numa noite de junho do 3º ano. Estava chovendo, um daqueles outonos de Curitiba que aperta o peito. A gente tinha jantado sozinho no quarto com a televisão desligada porque eu precisava daquele silêncio de ser só nós dois. Disse que estava cansada de não ter um lar, que gostava dele, que a nossa relação tinha coisas boas e reais, mas que eu precisava de uma casa onde eu pudesse ser eu mesma sem calcular cada movimento, que eu tinha dinheiro guardado, que a gente podia dar entrada num apartamento, que eu já tinha pesquisado que era viável. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que o pai ainda estava em acompanhamento cardiológico, que a mãe ficava ansiosa quando ele estava longe, que tinha sido ela quem ajudou a gente a não pagar aluguel todos esses anos, que no ano seguinte com certeza a gente via isso com mais calma. Eu olhei para ele e soube naquele momento, com a clareza que você aprende quando passa anos olhando para planilhas, com erros que ninguém mais enxergou, que ele não ia mudar, não porque era incapaz, mas porque não sentia que precisava. O desconforto era meu. E desconforto que mora só de um lado não move ninguém para lugar nenhum. Não disse mais nada. Concordei. Apaguei a luz. E no dia seguinte, no intervalo do almoço, abri o computador do trabalho e comecei a pesquisar imóveis. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para minha melhor amiga, a Fernanda, que mora em Porto Alegre e com quem falo toda semana. Sabia que se contasse, as pessoas iam querer me proteger, me perguntar se eu tinha certeza, me pedir para tentar mais uma vez. E eu não queria ser dissuadida, eu queria agir. Havia uma segunda coisa que eu também não tinha contado para ninguém. Há 2 anos, tinha começado a estudar para a certificação internacional em auditoria, um curso que eu fazia nos finais de semana e nas manhãs de folga, em silêncio, sem fazer alarde. Não porque fosse segredo, mas porque aprendi, morando naquela casa, que quando você anuncia planos, as pessoas encontram formas de colocar peso neles antes que eles ganhem estrutura suficiente para aguentar. Então eu não anunciava mais, eu construía. E só mostrava quando estava pronto. A certificação ficou pronta 8 meses antes do dia em que saí. 3 semanas depois de ter o certificado em mãos, recebi uma proposta de uma firma de auditoria em São Paulo. Não mandei currículo. Eles me encontraram numa plataforma profissional. O salário era 40% maior do que o que eu recebia. O cargo era de coordenadora sênior, com uma equipe. Era exatamente o que eu teria pedido se tivesse pedido em voz alta para o universo. Mas eu não tinha pedido em voz alta para o universo. Tinha trabalhado em silêncio por 2 anos. Respondi o e-mail no mesmo dia. Fiz as entrevistas em 3 semanas, todas por videoconferência, da tela do meu computador do trabalho, com fone de ouvido. Recebi a confirmação numa terça-feira à tarde. Li o e-mail 3 vezes. Fui ao banheiro, olhei para o espelho por uns 20 segundos, não chorei, não sorri, só respirei fundo, depois voltei para a mesa e terminei o relatório que eu estava fazendo. Naquela noite, cheguei em casa, jantei com todo mundo na mesa grande da sala como sempre. Ouvi Dona Vera falar sobre uma vizinha, ouvi seu Jorge falar sobre o noticiário, respondi quando me perguntaram alguma coisa. Depois fui para o quarto. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a begônia na janela. Ela tinha crescido desde que eu a resgatei da lixeira. Tinha brotado 2 flores novas. Comecei a pesquisar apartamentos em São Paulo naquela mesma noite. Levei 6 semanas para encontrar o certo. Fazia visitas nos dias que viajava a trabalho, ou quando dizia que ia ao dentista, ao mercado, a um compromisso de trabalho que exigia presença. Não mentia. Só não completava a informação.
O apartamento que escolhi ficava no bairro de Pinheiros, num prédio de fachada vermelha, com árvores na calçada e uma feira orgânica na rua toda quinta-feira de manhã. Quarto andar, com uma sacada que pegava o sol do início da tarde. 2 quartos, cozinha integrada à sala, banheiro com janela de ventilação real. Quando entrei pela primeira vez com a corretora e senti o cheiro de tinta nova e silêncio do apartamento vazio, tive a mesma sensação que eu não conseguia explicar em palavras, a sensação de querer chegar em casa. Fiz a proposta na semana seguinte. A negociação durou 5 semanas. Cuidei de tudo pelo celular, nas pausas do trabalho, com a mesma atenção que dou para qualquer auditoria. Quando assinei o contrato numa manhã de quarta-feira, saí do cartório e fiquei por 2 minutos parada na calçada, com o sol de setembro batendo no rosto e o documento dobrado na bolsa. O que eu estava sentindo não era euforia. Era algo mais sólido do que isso. Era o alívio específico de quem passou anos carregando um peso que foi aprendendo a chamar de normal. Nos 2 meses seguintes, enquanto a entrega das chaves se aproximava, organizei a saída com o mesmo método que uso para planejar o encerramento de um processo de auditoria, com lista, com etapas, com previsão de cada movimento. Comecei a tirar as minhas coisas da casa dos sogros aos poucos, ao longo de várias semanas, uma bolsa aqui, uma caixa ali. Os meus livros de contabilidade que estavam numa prateleira do escritório foram sendo emprestados a uma colega, em lotes de 3 ou 4 de cada vez. As minhas roupas de inverno que não estava usando foram para um brechó, que eu disse que estava organizando com uma amiga. Os meus objetos pessoais de cozinha, que eram meus desde antes de casar e que eu tinha marcados mentalmente desde o início, foram saindo em caixas que eu dizia que eram doação. Ninguém perguntou. Ninguém prestou atenção. A begônia foi a última a sair. Na noite anterior, enquanto todos dormiam, atirei da janela do quarto com cuidado, envolvi o vaso num pano de prato para não sujar o carro e levei para o banco de trás. No dia seguinte, de manhã, voltei e busquei ela como se fosse regar. Só que coloquei no carro. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei um carro maior por um dia. Era uma segunda-feira. Ricardo tinha saído para uma reunião de projeto às 8 da manhã. Nos despedimos na porta com um abraço rápido, como qualquer manhã. Ele foi. Eu fiquei. Não havia muito para levar porque eu já tinha retirado o essencial. O que restava era o guarda-roupa, alguns objetos do banheiro, a minha cafeteira italiana que eu tinha comprado antes de casar e que ficava no armário porque Dona Vera preferia o filtro de papel dela, os meus talheres de inox que vinham da minha avó, as minhas toalhas, coisas que eram minhas por qualquer critério honesto. Dona Vera estava na sala quando comecei a carregar as primeiras caixas. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela, um misto de surpresa e de descontrole, como quem percebe que não sabia que havia uma variável que não estava calculando. Perguntou o que estava acontecendo. Eu disse com calma, com o mesmo tom que uso quando apresento um resultado de auditoria para um cliente que não vai gostar do que vai ouvir, que eu estava indo embora, que havia comprado um apartamento em São Paulo, que tinha recebido uma proposta de trabalho e aceitado, que as chaves estavam prontas e que eu me mudaria naquele dia. Ela ficou me olhando por alguns segundos sem falar. Depois disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão assim. Eu disse que havia tentado conversar várias vezes, ao longo de 4 anos, e que em todas essas vezes a resposta tinha sido alguma versão de mais um pouco, depois a gente vê. Ela disse que estava sendo precipitada. Eu disse que havia esperado 4 anos para tomar essa decisão, que precipitação não era a palavra que eu usaria. Seu Jorge entrou na sala quando ouviu a conversa. Ficou na entrada com os braços cruzados e aquela expressão que eu conhecia, a de quem está acostumado a ser a última palavra em qualquer conversa. Disse que eu não podia simplesmente pegar as coisas da casa assim. Eu disse, com o mesmo tom que uso quando preciso comunicar uma irregularidade sem transformar em conflito pessoal, que as coisas que eu estava levando eram minhas, que eu tinha documentação de quase tudo, que se houvesse qualquer dúvida sobre a divisão do que era de quem, eu tinha uma advogada que poderia esclarecer qualquer ponto. Eu não tinha advogada, mas tinha uma colega de trabalho que era casada com um advogado especialista em direito de família, que numa conversa de almoço me explicou com detalhes o que era meu por direito em qualquer cenário.
Eu sabia exatamente onde estava pisando. Seu Jorge não disse mais nada. Ficou parado com os braços cruzados olhando enquanto eu e a moça que contratei para ajudar, uma mulher de nome Simone, de uns 30 anos, que trabalhava em silêncio e com eficiência sem fazer perguntas, carregávamos as caixas até o carro. Quando saí pela última vez, fechei a porta da frente com a minha chave. Coloquei a chave em cima do aparador do corredor, de onde atirava todo dia há 4 anos. Não olhei para trás. Só fechei a porta devagar. No carro, mandei uma mensagem para Ricardo. Disse que havia saído de casa, que tinha comprado um apartamento em São Paulo, que havia aceitado uma proposta de trabalho e que quando ele quisesse conversar com calma sobre tudo, eu estava disponível. Ele ligou 40 minutos depois. A voz estava diferente, mais tensa do que o normal, com o tom de quem recebeu uma notícia e ainda está tentando processar enquanto fala. Perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo o que eu te contei aqui, com calma e na ordem certa. A proposta de trabalho, o apartamento, os 4 anos de tentativas de conversa que não levaram a lugar nenhum, a decisão de agir quando ficou claro que esperar não ia mudar nada. Ele disse que eu poderia ter falado antes. Eu disse que havia falado, várias vezes. Que ele havia escolhido, não de má fé, mas havia escolhido não ouvir o que eu estava dizendo porque ouvir teria exigido mudar alguma coisa que era confortável do jeito que estava. Fez um silêncio longo no telefone. Depois perguntou se eu queria separar. Eu disse que não sabia ainda. Que eu sabia que precisava daquele espaço para entender quem eu ainda era quando não estava me adaptando às regras de uma casa que nunca foi minha. Que quando eu soubesse o que eu queria para o nosso casamento, ele ia ser o primeiro a saber também. Ele não ligou de novo naquele dia. Cheguei ao apartamento de Pinheiros no começo da tarde. O sol entrava pela sacada e fazia um retângulo largo no piso de madeira. O apartamento cheirava a tinta e a ar limpo. Simone me ajudou a descarregar tudo e foi embora. Eu fiquei sozinha no meio da sala, sentada numa das caixas fechadas porque ainda não tinha cadeiras, olhando para o espaço. As paredes eram brancas. A sacada estava aberta. De lá dava para ouvir o barulho da rua, que em Pinheiros era diferente do barulho de Curitiba, mais denso, mais contínuo, uma cidade que não para de funcionar mesmo quando parece que vai parar. Mas dentro do apartamento estava quieto. Um silêncio que não era ausência de som, era ausência de tensão. Nenhuma televisão com volume alto na sala ao lado. Nenhuma conversa que eu precisava monitorar para saber se havia algum problema se formando que eu precisaria depois administrar. Nenhum olhar de Dona Vera que eu precisava interpretar para entender se havia feito algo errado sem saber. Só o apartamento. Só eu. Nos dias seguintes, montei o espaço com a calma de quem está construindo algo que vai durar. Comprei uma cama no 2º dia, uma mesa de trabalho no 3º, 2 abajures, uma poltrona para um canto da sala que já tinha decidido que seria o canto de leitura. Fui ao mercado e enchi a geladeira com as coisas que eu gostava, sem pensar se alguém mais ia comer. Comprei café em grão porque eu gosto de moer na hora, e nunca fazia isso porque o barulho do moedor de manhã cedo incomodava seu Jorge. Coloquei o moedor em cima da bancada da cozinha onde eu quis, não onde sobrava espaço. Coloquei a begônia na sacada. Ela pegou o sol daquela primeira tarde como se soubesse que tinha chegado onde precisava chegar. Na primeira manhã em São Paulo, acordei às 5h50 sem despertador, como sempre fiz. Fiz o café, moí o grão com o moedor fazendo o barulho que faz, sem cronometrar para não incomodar ninguém. Fui para a sacada com a xícara nas mãos. A rua embaixo estava começando a acordar. Um entregador de bicicleta passando, as luzes da padaria da esquina acesas, um cachorro sendo levado para passear por uma mulher de casaco. O céu estava com aquele azul de começo de manhã que existe só nesses 40 minutos antes do sol aparecer de verdade. Sentei na cadeira de madeira que tinha comprado especificamente para aquela sacada. Segurei a xícara com as 2 mãos, senti o calor da porcelana nas palmas. Ninguém tinha me dado permissão para estar ali. Ninguém tinha reorganizado o meu espaço enquanto eu dormia. Ninguém tinha me lembrado de formas diversas e gentis que eu estava ocupando um espaço que era de outro antes de ser meu. Não havia nenhuma dívida invisível pairando sobre aquela sacada, nenhuma contabilidade não dita de quem devia o que para quem. Era meu.
completamente meu. Ricardo apareceu em São Paulo numa quarta-feira, 2 semanas depois. Me ligou antes para perguntar se eu o recebia, o que eu achei, olhando para trás, uma das poucas vezes em que ele perguntou antes de agir em relação a mim. Disse que sim. Ele veio depois do trabalho, chegou às 19h30, subiu as escadas porque não gostava de elevador, bateu na porta com uma expressão que eu não conseguia classificar completamente. Algum lugar entre mágoa e confusão genuína. Havia também, no fundo dos olhos, algo que parecia surpresa não com o que eu tinha feito, mas com ele mesmo, como se estivesse começando a ver alguma coisa que não estava enxergando antes. Deixei entrar. Ofereci café. Sentamos na mesa pequena da cozinha e conversamos por quase 2 horas. Ele disse que não tinha percebido que as coisas estavam tão graves assim. Disse com honestidade, sem drama, sem se defender excessivamente, e eu acreditei nele. Essa era a parte mais difícil da história inteira de aceitar. Ele realmente não tinha percebido. Não porque era indiferente, mas porque quando você não carrega o peso de uma coisa, você não sente o esforço que outra pessoa faz para não deixar esse peso aparecer. Eu tinha aprendido a não deixar aparecer. Tinha aprendido a sorrir, a administrar, a resolver por dentro. E quanto melhor eu ficava nisso, mais invisível o problema se tornava para ele. Disse que não estava com raiva, que nunca tinha sido raiva, exatamente. Que era mais um cansaço de longo prazo, aquele tipo que não aparece de uma vez, que vai se acumulando em silêncio, até que um dia você percebe que está carregando uma mochila que não lembra quando começou a usar. Ele ficou quieto com isso por um tempo. Depois perguntou se havia alguma forma de reconstruir. Eu disse que não sabia ainda, que precisava de tempo naquele espaço novo para entender quem eu era, sem o peso de 4 anos de concessão constante. Que se houvesse algo real para reconstituir entre nós, precisaria ser sobre bases diferentes. Uma base onde eu existisse inteira, não apenas na parte que restava depois de todas as adaptações. Ele foi embora sem uma resposta. Eu não pedi uma. Algumas conversas precisam de tempo para assentar antes de virar decisão. Nos meses que vieram depois, fui me redescobrindo em detalhes pequenos que eu tinha esquecido que importavam. Eu gostava de trabalhar com música clássica no fundo e nunca fazia porque o som vindo do quarto incomodava alguém. Eu gostava de deixar a bolsa e os documentos espalhados na mesa da sala enquanto estava trabalhando em casa, sem que ninguém os organizasse antes que eu terminasse. Eu gostava de acordar no sábado e não ter que calibrar o meu humor de acordo com o ambiente da casa antes mesmo de tomar café. Comecei a dormir de um jeito diferente, mais fundo, sem acordar no meio da noite, com aquela leveza de alerta que você desenvolve quando mora num lugar onde precisa estar sempre um pouco pronta para algo. Percebi que não sabia que estava dormindo assim até começar a dormir de outro jeito. Minha mãe veio me visitar no 3º mês. Chegou numa sexta-feira de manhã com uma muda de samambaia que ela disse que era para fazer companhia para a Begônia. Entrou no apartamento, ficou parada no meio da sala, olhando para os lados com aquela expressão que ela tem quando está processando, sem comentar ainda. Depois foi até a sacada, viu a Begônia com as flores, viu a cidade lá embaixo, ficou quieta por um tempo. Quando se virou para mim, os olhos estavam marejados. Disse: "Você parece você de novo." Eu não soube o que responder, então não respondi. Só a abracei por um tempo na sacada, com o barulho da cidade embaixo e o cheiro de café ainda no ar. Ela ficou 4 dias. A gente cozinhou junto, foi à feira orgânica de quinta-feira, ficou sentada na sacada num final de tarde tomando chá e falando de coisas que não tinham urgência nenhuma. Na última noite, do jeito direto e sem enfeite que é o jeito dela, me disse que ficou preocupada comigo por uns 2 anos. Que me via nas visitas com um peso que ela não conseguia nomear direito. Que rezou para que eu encontrasse o caminho de volta. Eu disse que demorei mais do que deveria. Ela disse que cada pessoa chega quando consegue, e que o importante é que chega. Há uma coisa que entendo com mais nitidez agora do que quando ainda estava dentro daquelas paredes que nunca foram inteiramente minhas. Existe uma diferença entre ceder e se dissolver. Ceder faz parte de qualquer relação real. Você abre mão de alguma coisa porque a outra pessoa importa, porque a situação exige, porque aquele momento pede.
E existe uma reciprocidade nisso, mesmo quando não é explícita. A dissolução parece ceder por fora, mas por dentro é outra coisa. É você entregando parte de si mesma não porque quer, mas porque aprendeu que quando você não entrega, algo na dinâmica ao redor fica tenso e você é a responsável por resolver essa tensão. É você ajustando o volume da própria voz para não incomodar. É você escolhendo onde coloca as suas coisas não por preferência, mas por estratégia. É você sorrindo quando o sorriso não é de alegria, mas de cálculo. Eu confundi as duas por 4 anos. Não por ingenuidade, por cansaço, por amor, por esperança de que quando as coisas ficassem mais fáceis, quando o seu Jorge melhorasse da saúde, quando a obra de Ricardo terminasse, quando o momento certo chegasse, alguma coisa mudaria sozinha, sem que eu precisasse ser a pessoa que trouxesse a mudança. Mas certas coisas não mudam sozinhas. Certas situações só se transformam quando você para de se adaptar a elas e cria as condições para que algo diferente seja possível. E criar essas condições, aprendi, não é uma decisão de um dia. É uma construção lenta, metódica, que acontece em silêncio enquanto a vida continua aparentemente igual por fora. A begônia jogada na lixeira foi a última vez que eu sorri daquele jeito. O sorriso de quem está terminando de calcular, não de quem está aceitando. Depois daquele dia, não precisei mais calcular. Só precisei agir no momento certo, com os recursos que eu mesma tinha construído, sem pedir permissão para ninguém. E o que ficou quando tudo se assentou não foi amargura. Não foi a satisfação de ter derrotado alguém. Foi algo mais silencioso e mais real do que isso. Foi poder moer café na minha cozinha às 6 da manhã com o som que o moedor faz. Foi poder deixar os documentos espalhados na mesa, sabendo que vão estar no mesmo lugar quando eu voltar. Foi poder colocar a minha planta na sacada sem que ninguém decida que ela não pertence ali. Às vezes, a liberdade não precisa ser grande para ser completa. Às vezes, ela cabe numa sacada com sol, numa xícara de café quente e no silêncio de um lugar onde as regras são suas.